Meus amigos, quando nós dizemos que moramos em Teresina, no estado do Piauí, qual é a primeira coisa que vem à mente das pessoas de outros estados? Qual é a primeira coisa que elas falam? Que lugar quente, quanto calor. Ou então perguntam, está tendo seca no Piauí, o que está acontecendo no Nordeste? A verdade é que existe uma imagem residual, com uma conotação negativa, que é associada a nós, que somos daqui do Nordeste, do Piauí, de Teresina. Essa imagem residual pode nos prejudicar, pode afetar a nossa autoestima, pode impedir que nós sonhemos tão alto quanto deveríamos sonhar. Mas isso não é mais verdade. Não é verdade essa história de que no Nordeste, no Piauí, só temos seca e problemas. Não. Hoje existem várias novas histórias que são importantíssimas e que precisam ser contadas. Cabe à nossa geração contar essas histórias, mostrar para o mundo um Piauí diferente, criar uma imagem diferente. E nós podemos fazer isso. Se você acha que é muito difícil mudar essa imagem na cabeça do Brasil e do mundo, eu vou ajudar. Hoje eu vou conversar com vocês sobre técnicas de comunicação que eu aprendi na Universidade de Harvard. Vou falar sobre várias novas histórias e vários novos assuntos sobre os quais nós temos que falar. São histórias que nós queremos ouvir. E vou fazer um desafio de narrativa. Espero que todos vocês aceitem e se juntem a mim nessa missão. Bom, na Harvard Kennedy School, na Escola de Governo da Universidade de Harvard, um professor muito famoso, chamado Marshall Guns, uma lenda, ensina, com base nas suas próprias experiências de liderança, quando ele liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, e também com base em décadas de ensino e pesquisa, ele ensina sobre narrativa pública, sobre a arte de contar, de forma bem contada, a sua história em público, public narrative. Ele fala sobre como nós devemos usar a nossa história individual, a história da nossa comunidade, das experiências que nós vivemos juntos, das tradições que nós abraçamos, e também a história do presente, a história dos problemas do presente que nós temos que enfrentar. Essas três narrativas são desenvolvidas com técnica, com a reflexão aprofundada, também com muita prática. Por isso o desafio que eu trouxe para vocês. O professor Guns começa o seu curso nos convidando a refletir sobre três perguntas. A primeira é, se eu não for por mim, quem será? A segunda, se eu for apenas por mim, quem sou eu? E a terceira é, se não agora, quando? Essas três perguntas são profundas, exigem uma reflexão profunda. A primeira pergunta que diz, se eu não for por mim, quem será? Significa que nós temos o dever de contar as nossas histórias. Eu tenho que ter responsabilidade pelos significados das experiências que eu passei, das decisões que eu tomei, qual foi o significado dessas experiências e quais são os valores que eu abraço de verdade, quais foram as experiências que me formaram de verdade. Na comunicação humana, Aristóteles já dizia que é essencial saber com quem você está falando, saber o ethos. Quando você conta a sua história, você está mostrando para outra pessoa que você é um ser humano real, que você tem valores verdadeiros baseados na sua experiência única e exclusiva. A segunda pergunta fala sobre se eu for apenas por mim, quem sou eu? Essa é uma pergunta que trata de responsabilidade, de liderança. Nós temos que ver a história da nossa comunidade. Temos que saber quais são as experiências que nós vivemos juntos, enquanto um grupo, na nossa escola, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade. Temos que conjuntamente dar significado a essas histórias e também às nossas tradições, a nossa fé. Quais são as histórias que nós celebramos em grupo? Muitas vezes é papel do líder ajudar a comunidade a compreender um trauma pelo qual a comunidade passou, ou a entender a necessidade de se mobilizar para resolver uma questão urgente no presente. Isso traz a terceira pergunta. Se não agora, quando? Nós temos que contar a história do presente. Quais são os problemas urgentes que nós temos que resolver na nossa comunidade? Quais são
as fontes de esperança, as histórias que nós temos na nossa comunidade que podem ajudar no presente a nós agirmos de forma racional, mesmo diante de traumas, mesmo diante de dificuldades. Essa é a história do agora. Essas 3 histórias juntas têm muito poder. Em seu livro mais recente, chamado People, Power, Change, o professor Gans traz técnicas de narrativa que nós podemos usar para aprimorar a arte de contar essas histórias. Por exemplo, ele fala da necessidade de focarmos em story moments. São momentos pontuais da história que têm certos elementos, como um personagem, um desafio, a resposta que o personagem vai dar a esse desafio e ainda as consequências que ele vai ter que enfrentar por ter respondido dessa forma. Esses 4 elementos juntos, se forem bem contados, vão gerar uma moral da história. É muito importante essa moral da história, porque ela vai trazer uma lição emocional. A moral da história não traz uma lição prática, um conhecimento teórico. Não, é uma lição emocional, uma lição para o coração. É através da moral da história que o ouvinte vai, talvez, adquirir a capacidade emocional para agir de forma racional diante dos desafios da vida. O professor Gans fala ainda no trabalho de um psicólogo, também de Harvard, chamado Jérôme Brunet, e ele explica que essa prática de contar histórias, essa atividade repetida de contar histórias, tem um papel criador na nossa individualidade, na nossa personalidade individual. Quando eu conto a minha história, eu estou assumindo responsabilidade e estou criando a minha individualidade. Isso vale para a comunidade também. Quando nós contamos a história da comunidade, nós estamos dizendo quais são verdadeiramente os nossos valores, dizendo aquilo que nós somos e aquilo que nós não somos. Isso é muito importante. Disso decorre também a capacidade de recontar as suas histórias. E é por isso que eu estou lançando aqui esse desafio. É um desafio de narrativa. Vamos contar as novas histórias do Piauí. Nós temos tantas coisas boas para serem contadas. Nós temos Parnaíba como uma liderança internacional de hidrogênio verde. Nós temos Pedro II como uma produtora da preciosa Opala. Nós temos escolas, as melhores escolas particulares do Brasil, aqui em Teresina. Nós temos tecnológicas, escolas públicas em tempo integral. Temos corajosos policiais que estão liderando a recuperação de celulares no Brasil. Nós temos... São tantas histórias, tantas coisas boas que nós queremos ouvir. Então vamos contar essas histórias. O meu desafio é esse. Você que está em casa, você que está aqui na plateia conosco, assim que chegar em casa, pegue seu computador, pegue seu celular, ou um lápis e um pedaço de papel, escreva a história da sua vida. Use essas técnicas que eu acabei de explicar, ou não, mas diga quais foram as experiências que realmente transformaram você naquilo que você é hoje. Quais são as dificuldades pelas quais você passou, quais foram as grandes alegrias, qual é o significado que você extrai dessas experiências. Mostre quem é você. Escreva essa história em até 2 páginas, esse é o desafio que eu estou fazendo. Mande aqui para o e-mail da Great School, contato@greatschool.com.br, até o final de agosto de 2025. E a melhor história vai ser premiada com o direito de contar para o mundo, aqui no palco do TEDx, em 2026, quem você é. A melhor história vai ser trazida aqui para contar a sua história, a sua vida e quem você é para o mundo inteiro. Bom, mas antes de prosseguir, tenho que contar para vocês, na verdade, por que eu acho essas lições tão importantes. Por que eu acho tão importante isso que o professor Gans está ensinando. Especialmente a parte sobre ressignificar e reescrever a sua história. Eu sou natural da pequena cidade de Pentecoste, no interior do Ceará. Uma cidade muito quente, com pouca chuva. Eu era uma criança que não tinha as melhores notas, não falava muito, não tinha amigos, não tinha força física, era péssimo no futebol. E não tinha uma história particularmente promissora, de forma alguma. Aos 11 anos, mais ou menos,
aconteceu uma coisa. O valentão da turma resolveu me escolher para a diversão dele. Final da tarde, todos saindo do colégio, ele segurou a minha bicicleta pela parte de trás, levantou o pneu traseiro, começou a me xingar e me humilhar na frente do colégio inteiro. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei com medo e ficava pedalando sem sair do lugar, desesperado e sem saber o que fazer. Aí ele se cansou, depois de um tempo, a escola inteira me olhando com desdém, eu só consegui ir caminhando para casa, sozinho e muito pequeno. Mas o que acontece é que nessa semana eu tinha que tomar uma decisão muito importante para a minha vida. Surgiu a oportunidade de ir estudar na capital, de ir morar longe da minha família, mas ter a oportunidade de uma educação melhor, talvez um futuro melhor. E eu estava com medo. Eu pensei em dizer não. Eu hesitei. Eu quase desisti. Foi a minha mãe, uma senhora muito evangélica, com seus cabelos pretos, olhos castanhos como o meu, que conversou comigo na frente de um jardim que nós estávamos plantando juntos. Ela contou uma história que talvez muitos de vocês conheçam. Falou quando no Antigo Testamento, Deus falou com Salomão, perguntou ao rei, peça o que você quiser. Salomão disse, eu quero sabedoria. Não pediu dinheiro, não pediu exército. Minha mãe me contou aquela história, eu achei aquilo tudo muito interessante. Que negócio diferente, por que ele pediu isso? Por quê? Qual o motivo? O que isso significa? E aí eu pensei, essa é uma coisa que eu gostaria de pedir também. É estranho, talvez eu seja uma pessoa um pouco estranha. E eu comecei a colocar aquilo nas minhas orações e comecei a acreditar que uma vida diferente é possível. E eu fui embora. Minha mãe, com uma história só, quebrou as correntes do meu coração. Eu comecei a acreditar que um futuro diferente era possível. Fui embora, estudei, passei no vestibular que eu queria. Hoje eu tenho o emprego que eu quero como procurador, tenho amigos. Me casei com a pentecostense mais bela de todas, que está aqui conosco hoje. E, na verdade, foi só muito tempo depois que a ficha caiu. Agora, em 2025, ainda quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava caminhando pela calçada da universidade e eu lembrei daquele pedido pretensioso que aquele menino fez, né? Igual os reis da antiguidade. Ah, eu quero sabedoria. Mas aí Deus me mandou para estudar na escola de governo da Universidade de Harvard. O pedido foi atendido. Ou se foi. E aí eu fico muito feliz de poder compartilhar as técnicas que eu estou aprendendo lá, porque eu quero ajudar todos vocês, todos nós, a contarmos uma nova história para o Piauí. Talvez a história do PRE, como esse símbolo que eu estou dizendo, ou de um novo Piauí, ou de um novo símbolo. Que histórias maravilhosas os nossos estudantes vão contar. Vejam, se nós não contarmos as nossas histórias, se nós não contarmos as novas histórias, quantos projetos não vão acontecer? Quantas pessoas vão se desestimular? Quantos estudantes não vão procurar suas bolsas? Quantos possíveis empreendedores não vão empreender? Quantas coisas negativas vão acontecer por conta dessa imagem residual? Ah, no Piauí só tem seca, calor. Não, tem muita coisa boa para a gente contar aqui. Se nós conseguirmos contar as novas histórias de forma correta, se nós conseguirmos inspirar uma geração inteira de piauienses, nós conseguimos quebrar as correntes do coração dessa geração, será que em breve a gente não vai estar vendo novos projetos, estudantes piauienses ganhando o mundo, novos empreendedores? Será que em breve a gente não vai estar vendo um piauiense transformando completamente o Estado, o país ou o mundo inteiro para melhor? Por isso fica o desafio. Eu peço de coração que todos vocês espalhem essa mensagem, escrevam suas histórias e mandem para nós. Estudantes de escolas públicas ou privadas, mandem sua história em 2 páginas para contato@greatschool.com.br. Eu vou ficar muito feliz de ler essas histórias, vou ficar muito feliz de, junto com todos vocês, escrever uma nova história para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa região inteira. É isso. Muito obrigado.